Hoje eu vou bater um papo com a artista plástica Lúcia Martins Coelho Barbosa, aqui na 067 Vinhos. Ela está fazendo uma exposição aqui na cidade. E eu queria perguntar para você, Lúcia, uma pergunta que está na minha cabeça. Você vive da arte, não financeiramente, mas emocionalmente? Emocionalmente, claro, né? Porque a arte, para mim, desde 40 anos atrás, não é um hobby, é a minha maneira de expressar, necessidade, né? É o que eu sinto, as coisas que me acontecem, aí eu ponho nas telas, né? E então a arte é como o ar que eu respiro. E isso é tão verdadeiro que os meus 3 filhos foram pelo caminho das artes, né? Tem o DNA da arte na alma. O Paulo, que é chefe de cozinha. Sim. E é claro que a gastronomia também é uma arte, né? Não tenha dúvida. Na maneira que você põe os pratos, a combinação das cores, né? E é afeto também a gastronomia, também, né? é puro afeto, quando você lembra da comida da avó, né? Então a memória da gastronomia também é arte, né? Sim. E aí a minha segunda filha, que é a Maria Elvira, ela é coreógrafa bailarina. Ela trabalhou 4 anos com a Débora Coker, aquela coreógrafa lá do Rio de Janeiro, né? A Maria Elvira faz balé contemporâneo, cria as coreografias e hoje ela mora na França, que o marido dela é francês. E a Inês, que é a minha filha que fez artes visuais na FAAP, ela se casou com um americano e mora na Filadélfia. Meu Deus do céu, o Paulo está em Barcelona. A Maria Elvira na França. Na França. E a Inês na Filadélfia. Mas é bom que daí você vai visitar, você viaja, né? Uma hora nos Estados Unidos, uma outra hora na França, outra na Espanha. É verdade, é divertido, porque a gente se fala, hoje os meios de comunicação são muito bons, né? Sim. Então a gente fala em chamada de vídeo, se quiser falar todo dia, fala. E todos juntos ao mesmo tempo também. Todos juntos ao mesmo tempo, então a gente faz chamada de vídeo. E é claro que eu não consigo falar com eles todo dia, mas pelo menos toda semana a gente se fala, né? E da onde vem essa veia artística, né? Que, né, você como pintora, o Paulo como chefe, a Elvira como coreógrafa e a que mora na Filadélfia faz o quê? Professora de yoga. Professora de yoga, que também tem muita arte nisso. Da onde que vem essa essência aí? Eu acho que do convívio de quando as crianças eram pequenas, eu tinha ateliê na minha casa mesmo, né? Depois eu tive ateliê no escritório do meu pai e por último, há 4 anos, eu fiz o múltiplo ateliê, que é um ateliê que não é na casa de ninguém, que não é na casa, é uma coisa feita para os meus 3 filhos, né? Porque tem uma cozinha experimental para o Paulo, tem uma sala de balé e yoga, e todo de piso de madeira para as meninas, e tem o local onde eu trabalho, né? Então é um ateliê feito para os 3 filhos e para mim. É um ateliê feito para juntar filho. Não é? Tem gente que fala assim, mas Lúcia, pra que você fez? Pra juntar os filhos, pra juntar os filhos, Falei, porque quando eles vêm pra cá, eles têm prazer em ir pro ateliê, né? Lógico. Pra ficar comigo, a gente troca ideias. Você fez o parquinho de diversão pra cada um. Fiz. O meu ateliê é o próprio parque de diversão dos meus filhos. É a Disney lá. É verdade, Que maravilha. E você pinta desde quando? Eu pinto desde a época de escola, assim, né? Quando eu estava no primário, eu pegava... hoje não é mais primário, né? Mas, enfim. Sim. Eu trocava tarefa de matemática, porque eu era muito ruim de matemática, por tarefa de desenho, de artes. Então, eu pintava as paisagens das minhas amigas, pintava... você trocava, você faz matéria pra mim e eu faço eu trocava matemática por artes, né? Isso eu fazia, então, com os meus 10 anos, 9 anos. E depois, mais Sempre tarde... teve facilidade de desenhar,
Aí, mais tarde, eu fiz faculdade de História, porque eu queria fazer artes visuais, não tinha ainda. Tudo aqui em Campo Grande? Não tinha. Aí eu queria ir para o Rio, que eu tinha... a família do meu pai era do Rio, de Minas, mas foram para o Rio, né? Certo. E aí eu falei com uma tia minha que eu ia morar na casa dela e tal, daí meu pai, na hora de eu pegar o ônibus para ir para o Rio, o papai falou assim, não, filha minha não mora separado de mim, você não vai para o Rio de Janeiro, você vai ficar aqui, escolhe uma faculdade que tem aqui. Aí eu fiz História. Mas é tudo relacionado com humanas, né? É claro, tem história da arte, tem tanta coisa ligada, né? E história nunca é demais, é sempre bom a gente saber. Lógico, né? É cultura, é conteúdo. E quando você começou a desenhar lá, vamos fazer um retrospecto, né, de quando você começou até hoje. Por onde você passou com a sua pintura? Foi trocando a sua materialização do que você queria fazer, ou você tem uma linha que você segue? Eu sou uma artista muito eclética, eu não faço uma coisa só, né? Eu já passei muito pela abstração, daí eu voltei para o figurativo, e às vezes eu me pergunto, né? Mas por que eu faço tanta coisa diferente? E que é difícil você falar assim, você tá na fase tal, como o Picasso, né? Na fase azul, o Picasso na fase do cubismo. Mas o Picasso, ele não ficou numa coisa só. Então tem quadros que você vê da fase azul do Picasso, que você fala assim, nossa, mas é do Picasso? Então eu transito por esse meio, entendeu? Eu não faço uma coisa só. Como a gente tem artistas maravilhosos como Humberto Spínola, por exemplo, que ele sempre ficou na fase do boi, né? Ele ficou na bovinocultura. Ele ainda está na fase do boi, não está? Ele está, ele continua mudando às vezes, fazendo o boi de rosa, o boi de botas, ele põe outros ingredientes que não são só o boi, mas o grande... a grande expressão dele. A grande expressão do Humberto é o boi, né? Assim como o Jonir por tempos fez o jacaré, né? O jacaré de exportação. Jonir Figueiredo. O Jonir Figueiredo fez o jacaré, mas depois ele fez os mapas. E daí foi mudando, né? Depois ele pintou em Carlota de automóvel. De automóvel, ficou muito interessante, né? Ficou. A gente tem artistas maravilhosos aqui em Campo Grande. Tem mesmo, tem bastante, viu? E quais são as técnicas que você usa na sua pintura? Você está fazendo uma exposição agora, vamos falar um pouco sobre ela? Vamos. Né? O que você expôs lá e quais são as técnicas que você usa? Nessa exposição, na retrospectiva? Galeria, na Galeria de Vidro, uma retrospectiva que foi sugerida pelo Aguinaldo Terena. Ele falou com o Max, que é o secretário da Cultura, de Turismo, e falou, eu acho que a Lúcia é uma artista que já está no nosso meio há muito tempo, então ela tem os quadros dela no ateliê dela, por que nós não fazemos uma retrospectiva dela? Aí o Max achou ótimo, falou, vamos... Ele queria, na verdade, na semana do aniversário de Campo Grande, mas daí não deu, né? Aí foi para setembro. Então, nessa exposição, eu tenho quadros de óleo sobre tela, que foram os primeiros quadros que eu pintei na época da Dona Inês Corrêa da Costa, que é tia da Tereza Cristina, né, da nossa ministra. Nossa ministra. E a Dona Inês era uma artista que tinha sido aluna do Portinari. Então, nesses primeiros quadros, tem alguma coisa do traço do Portinari, né? E era uma fase cubista. Você está falando aí na década de 80? De 80, né? Foi. Que eu estou vendo aqui, você está falando que tem traços de Portinari, eu estou vendo aqui, ó. Verdade. Inclusive, a Dona Inês foi professora na mesma época do Luiz Pedro Scalise. O Luiz Pedro foi meu colega de pintura. Olha só. Antes dele pensar em arquitetura e tudo, né? Então, tem os quadros a óleo, que são esses 2 quadros. Depois tem pastel seco, que é uma técnica que eu uso há muito tempo para fazer as onças. Eu faço os pelinhos das onças, tudo com aquele giz, né? Porque tem o pastel oleoso e o pastel seco. Eu trabalho com pastel seco.
E então, além do pastel seco... Você fez o autorretrato também, que eu tô vendo aqui. né? Pois é. Uhum. É que eu era bem mais jovem. É em preto e branco que você fez? Não, mas é que tem mais preto e branco, mas tá. tem o violeta também, a cor do fundo, né? Entendi. E estava com um cabelão aqui, né? Eu tava naquele tempo, aquele tempo das panteras. Das panteras, né? Olha, é verdade, verdade. Então, aí tem acrílico sobre tela também, esse quadro aí é acrílico sobre tela. Uma homenagem à tribo Bororo, é isso? 95. 95. E você tem esses quadros guardados até hoje? Eu tinha no ateliê. Aí alguns eu vendi esses 2 da época da Dona Inês. Aí minha filha, que é artista visual lá, que mora nos Estados Unidos, me deu maior bronca. Mãe, como que você vende e tal? Mas acabou que foi um irmão meu que comprou para dar para minha cunhada, que eles fizeram 30 anos de casados. E aí eu falei, ficou na família, Inês, não precisa mas também é complicado. Fazer e ficar só com você não repartir tua arte. Mas aí tem também que lado você faz e fica sem, a família fica sem, né? Então mas eu acho que tem que vender. Tem que girar. Tem que girar, coisa, né? Sabe? Tem que girar, eu também acho. Porque senão fica muito restrito, muito egoísta, eu acho. Não, e é uma maneira de você medir se o que você está fazendo ficou bom. Porque quando uma pessoa se interessa e paga por aquilo que você está oferecendo, é porque houve interesse, né? Qual que é a maior gratificação para um artista, ou para você? É o pagamento em espécie da tua arte ou o elogio da tua arte? Ou os dois? Ou nenhum. Ou nenhum? Ou nenhum. Porque às vezes você pensa uma coisa quando você acaba um quadro e a pessoa que está olhando vê uma coisa totalmente diferente daquilo. Porque são visões do mundo diferente. Porque né? O que é gosto para você? O que é gosto? O que é gostar? Gostar para mim é aquilo que me agrada. Pois é. Mas o que te agrada? Aquilo que faz bem para minha alma, para meus olhos, para o meu ser, aquilo que não me agride, aquilo que me acolhe. Mas tem a ver com o histórico da sua vida. Ah, sim, tem a ver com a percepção que eu tenho da vida. Exatamente. Então o gosto passa pela história de vida do que você viu. Por isso tem aquela história, gosto cada um tem um, né? Alguma coisa assim, né? Mais ou menos assim. Ou gosto, amor e cor não se discute, né? Isso. Então, eu acho, Zé, que você tinha perguntado o que era melhor, que era mais gratificante? O elogio pela sua arte ou a venda dela e você receber em dinheiro, em espécie? Eu acho que as duas coisas. As duas coisas são importantes, porque o que acontece com o artista, normalmente não sabe pôr preço no quadro. Por isso que tem os marchands, né? Que os marchands que vendem a arte. Sim. Então é difícil para o artista ter os quadros no ateliê e vender os quadros. É muito difícil, porque eles têm um valor afetivo muito grande. Com certeza. No afeto você não põe preço. Ô Lúcia, lá na sua exposição, um quadro que fez muito sucesso, que eu escutei comentários pela cidade aí onde eu ando aí, foi o quadro da Bandeira do Brasil. E eu tô vendo aqui, Bandeira para um certo general, 2021. Então é um quadro atual. Terminei ele há 2 meses. É um quadro atual. E um certo general tem nome ou é... Tem. Ou é um general de genérico aqui? Não, é porque um coronel, ele sugeriu que eu fizesse uma bandeira para o general Vilas Boas, que é aquele general lá de Brasília, né? Sim. E aí ele não fez propriamente uma encomenda, porque ele nem perguntou qual seria o preço da obra. Ele fez uma sugestão. Ele fez uma sugestão. Como eu achei a sugestão interessante, eu fiz, porque eu não faço quadro por encomenda. Porque encomenda é muito frustrante para quem encomendou. Porque quem encomenda pensa o quadro de uma maneira e o artista faz o quadro, às vezes, de outra.
É então verdade. é muito difícil você aceitar. Nunca, não vou dizer que eu nunca fiz quadro por encomenda. Alguma coisa eu já fiz. Esse foi um exemplo. Mas você mandou pro general de Não, presente? ele perdeu o contato. Ficou de. Tá, mas se você de tivesse, ter- se você tivesse o contato do general, você mandaria para ele? Depende do que ele me pagasse, né? Porque não é porque ele falou, vamos pôr pena de papagaio, pena de arara e tal, que eu Tá certo. eu achei a sugestão interessante. Ele falou na parte do laranja do quadro de eu pôr uma onça pintada. Então eu pus da minha maneira. Do jeito que Né? você vê, né? Mas eu achei que foi uma. Mas muita gente gostou, comentaram bastante sobre esse quadro do Brasil. Camiseta de malha com grafismo. Você faz grafismo também? Você faz Não, tudo? esse é o Sullivan, o índio Terena, que está expondo comigo. Ah, tá. Ele tem essas roupas de semente que ele faz para as índias desfilarem naqueles Mr. e Mrs. indígena que tem. Inclusive, aqui no você está Mato Grosso falando do aqui, a Sul. gente tem imagem, né, Caio? Do Mr. e Mrs. indígena? O pessoal do desfile do pessoal. Das meninas. Das dançando. índias, Aham. das índias lá. Muito bom, hein? Muito bom. Então, o Sullivan foi convidado, porque eu acho ele muito talentoso. E ele é jovem, tem 20 anos, agora ele vai morar em Campo Grande, vai fazer curso de design na faculdade, não sei se é na UCDB, onde que é, mas enfim, ele tem vontade de estudar e melhorar o que ele faz. Ô, Lúcia, você tem fase assim? Você pinta todo dia, pinta todo mês? Ou tem tipo assim, fiquei, sei lá, X tempo sem pintar, depois volta? Não, eu nunca deixo de pintar. Eu pinto, se eu não pinto todos os dias, eu pinto todas as semanas. Porque quando eu vou para o ateliê, que eu não tô... porque esse negócio de inspiração é interessante. Tem dias que você acorda com muita vontade de pintar. E tem dias que você quer mais ler, aprender, então você fica mais introspectivo, né? Porque eu acho que a pintura não é uma coisa de introspecção, ela é uma coisa para fora. Sim, você né? exterioriza ela, né? Você materializa os sentimentos, os olhares das cores, através né? das cores, com a tela, com o pincel. É verdade. Então, eu procuro estar presente no ateliê sempre, né? Mas eu posso te dizer que o mês tem 30 dias, eu pinto no mínimo 15, entendeu? Aí, quando eu estou muito empolgada com o trabalho, como foi o caso da bandeira, eu levei 15 dias pintando a bandeira. Todo dia daí? Todo dia. Daí, porque o acrílico, ele não aceita as camadas como óleo, né? O óleo você pinta e vai misturando. O acrílico não, são camadas, que você põe a camada de baixo ou a camada de cima. Então, por exemplo, as penas, se você olhar aí, elas estão sutis, assim, por cima. Então, eu levei tempo para fazer. É que nem ler um livro, se o livro é bom, você não para de ler. Vai lendo, vai passar madrugada e tem né? quadro que é difícil. Tem quadro que você não consegue terminar de ler o livro. E tem quadro que você não termina, né? Você tem quadro que você não terminou? Eu tenho. Eu tenho quadro que eu pintei em cima. A obra inacabada. Eu tenho quadro que eu pintei em cima. Por exemplo, o caso desse que tem o marido amarrado e a mulher que tem aí. É uma obra que eu pintei embaixo e daí eu pintei tudo em cima, por cima do quadro. Marido amarrado, o que estava por baixo? O marido amarrado ou a mulher? Quem que você pintou primeiro? Conta pra mim. Eu pus a mulher sem amarras, né? E depois você amarrou o homem. E o marido amarrado. Rapaz do céu. Mas na época eu não tava com ninguém. Eu não tava amarrando ninguém. Você não tava amarrando ninguém. Eu tava solteira. Entendi. Você tava pensando em querer amarrar alguém, né? Amarrar alguém.
E você já fez exposições fora do Brasil também? Já fiz. Onde você fez? Já fiz na Itália, na Calábria. Eu fiz no Japão, fiz na França, numa galeria muito legal, perto de Montpellier. Fiz no Paraguai, num café no Paraguai, que também é um café, chama Café Consulado. Tem galeria também nesse lugar lá em Assunção. Aliás, eu adoro Assunção, né? Eu acho uma cidade muito interessante. Ela é uma cidade bem bacana mesmo. Bem bacana, tem muita coisa para se ver, né? Tem o Museu do Barro, que é um museu muito legal. Somente a parte central ali parece um mini jardim em São Paulo, né? Os jardins, né? Aquela parte bem bacana. E deixa eu te perguntar, diz que santo de casa não faz milagre, mas parece que você foi bem aqui na exposição, todo mundo gostou, então você faz sucesso no exterior e aqui também. Eu acho que no exterior são exposições pontuais, assim, né? A gente é visto, mas não é visto por tanta gente, porque são galerias menores, né? E Campo Grande sempre me deu muita força no meu trabalho. Nunca eu faço uma exposição que o Caderno B do Correio do Estado não noticie. Sempre eu fiz exposições no Marco, no Museu de Arte Contemporânea, saiu em toda a imprensa. Então eu não posso reclamar da cidade que eu vivo. É claro que quando eu era mais jovem, eu era mais brigadinha com Campo Grande. Por quê? Eu queria sair daqui, eu queria morar no exterior, eu queria ir para Itália. Por isso que seus filhos foram morar tudo fora. Acho que eu dei mau exemplo, né? Mas depois, hoje, é uma cidade que eu adoro, sabe? Eu adoro Campo Grande, eu me dou muito bem aqui. Mas Campo Grande é bom de morar, né? Eu acho muito interessante a cidade. Uma cidade bonita. Tanto que o ministro hoje do Comércio e da Indústria do Paraguai, que estava aqui, a gente estava fazendo a matéria antes de fazer a sua, ele elogiou demais Campo Grande. Falou que Campo Grande é uma cidade planificada, planejada, limpa. A gente tem que ter orgulho mesmo Eu tenho muito orgulho de Campo Grande. Da nossa cidade. E essa exposição, para mim, foi assim um coroamento, sabe? Porque o Fabinho, que é o arpista que tocou, animou tanto que as pessoas queriam dançar, tal. Eu até dancei também, sabe? Porque as músicas do Paraguai deixam a gente muito mexe com a gente. Muito emotivo, né, pra gente a polca paraguaia, né? Eu fui criada ouvindo polca paraguaia, guarânia, tudo isso, né? É uma música que bota energia na gente. São 41 anos de arte. Tem algum quadro que você é fã, que se eu chegasse lá com trocentos milhões de reais, você falava assim, não vendo, esse aqui eu não vendo por valor nenhum. Tem ou não? Tem. Tem? Tem. É inegociável esse quadro? É inegociável. Ele até está nessa exposição, porque ele se chama Omádio a Quinicnaua. É homenagem a Quinicnaua, né? E me fala do Quinicnaua. Esse Quinicnaua foi um índio que, através do artesanato, ele resgatou um povo que estava praticamente esquecido. Não existia os Quinicnaua, né? Certo. Eles têm um artesanato parecido o artesanato dos Caduel, bem parecido, mas não é igual, é diferente. E então eu fiz um quadro, até pintei na Itália, tal, falando disso, de um povo que estava praticamente acabado e que se ressurgiu. E aí, por acidente, a tela foi rasgada no meio. Nossa! E aí a tela foi rasgada e eu falei, meu Deus, eu amo esse quadro, eu não vou me desfazer dele. Aí eu peguei fiz uma sutura nele, assim, em X, e pus uma tela atrás, e colei a tela atrás e refiz o quadro. E pus duas peninhas assim, saindo, né? Porque falava de uma cultura dos povos originários, né? Esse quadro, ele é em tons de cinza, meio esmaecido, assim, e... Tá, mas por que ele é... Eu não vendo.
Primeiro porque ele tem um valor afetivo para mim muito grande. Quer ver? Eu vou te mostrar. Vamos ver. Ele não é nem um quadro tão... Mas tem um valor afetivo. E que eu não vou conseguir pintar nada igual. É esse aqui. Você pode ver a sutura aqui. Você fez uma arte em cima de um corte. De um corte, ficou muito legal. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Minha jovem, é arte aqui com muito bom gosto e com muitas coisas boas. A exposição fica até quando? Fica até dia 4 de outubro. 4 de outubro. Então vamos deixar um convite para você, né, que não teve oportunidade de estar no dia. Em horário comercial, a galeria abre, só que ela vai até às 19h30. A galeria fica aberta. Maravilha, então. E então. é lá na antiga ferroviária. Quero agradecer a entrevista. Tá? Eu vou lá visitar porque no dia eu não pude ir. Eu quero ir porque quem foi me falou muito bem e eu quero ver de perto a sua arte. Muito obrigado, tá? Obrigada a você. Sempre um prazer estar dando entrevista para você. Muito Legal. obrigada. Valeu. E eu volto numa próxima entrevista. Até lá.